Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo, por gentileza. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Pode ir, vem comigo, vem. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: que disse o Senhor para ela? Não chora. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Leia comigo. E Deus visitou o seu povo. Fala de novo. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e circunvizinhança. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. Quero fazer alguns destaques, objetivos e claros com você nessa hora. O primeiro deles está no versículo 11. O versículo 11 começa dizendo assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Na história de Cristo, ele esteve em vários lugares, com várias pessoas, em tempos diferentes. Jesus Cristo estava sempre em movimento, sempre pregando a sua palavra. Na visão de Cristo, existiam pessoas com uma necessidade enorme de receber uma palavra de vida eterna. Existiam pessoas que tinham um vasto conhecimento religioso, mas o conhecimento religioso ele não é suficiente para nos manter de pé. O que nos mantém de pé é a palavra de Deus para a nossa vida. Jesus sabia disso, e exatamente por conta disso ele ia ao encontro das pessoas. Ele encontrava com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele ouvia as pessoas. Em várias oportunidades ele estava ministrando sobre as pessoas uma bênção de cura, como esse caso que aí está. Mas eu queria trazer para vocês uma lição que é muito importante. Esse texto nos ajuda a entender isso nos detalhes. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Você já conseguiu viver 2 dias de uma vez? Já conseguiu? Sim ou não? Já tentou, sim ou não? Claro que sim. Todas as vezes que nós nos preocupamos, com alguma coisa que ainda não aconteceu, nós estamos querendo viver pelo menos 2 dias de uma única vez. Em alguns casos nós queremos antecipar 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, nós queremos antecipar tantas coisas na nossa vida e nós não conseguiremos, porque não é possível viver mais um dia de cada vez. Mas nós insistimos. A preocupação produz a ansiedade, e a ansiedade produz um monte de coisa que você já sabe. Não há condições de vivermos mais do que um dia de cada vez. Toda e qualquer preocupação, ela produzirá em nós a perda. A primeira perda, a perda desse dia. Porque pensando no dia vindouro, nós deixamos de viver o dia presente. Porque deixamos de viver o dia presente, nós perdemos a oportunidade até inclusive do dia vindouro. O dia vindouro poderá não chegar por causa da nossa preocupação com ele. Ele não virá para nós porque nós queremos antecipá-lo. Não há como viver 2 dias de cada vez. Viva um dia de cada vez. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, no cantinho da Bíblia que ele fala sobre a ansiedade, que ele fala que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma e descreve algumas coisas, que ele fala que nós devemos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e diz que todas estas coisas, aquelas que ele se referiu ali no capítulo 6, elas serão acrescentadas. Chega um determinado instante e diz o seguinte: olha, basta a cada dia o seu próprio mal. A frase de Cristo é importante para o presente, e diz assim, que o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ele projeta o nosso olhar para o amanhã, não que nós venhamos a antecipá-lo, mas que nós sabemos que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Por isso, viva um dia de cada vez.
No dia anterior desse texto, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade era a base, era o quartel general do cristianismo daquela época. Ali morava a sogra de Pedro, e Pedro ali vivia. Várias menções são feitas a Cafarnaum. Quem for visitar hoje Cafarnaum vai se deparar com um lugar assim bastante, as ruínas, né? Aquelas reconstruções das construções foram feitas anteriormente. Se você for numa época como essa que nós estamos, você vai pegar um calor muito grande, que ela é muito quente, mas é muito quente mesmo. Há uma sinagoga que nós visitamos lá, com algumas arquibancadazinhas, e você vai lá, se assenta, e o pastor que estiver lá vai ministrar, vai contar uma história sobre aqueles instantes que ali estão. O episódio anterior, narrado nesse texto, é que Jesus foi procurado por um servo, por um centurião cujo servo estava muito doente. Centurião era alguém que estava fora desse ambiente religioso de Israel. Era alguém que não era bem recebido, não era bem quisto. Era um dos soldados, um líder de um grupo de 100 soldados romanos do império que estava oprimindo o povo de Israel naquela época. Jesus Cristo recebe dele um pedido. A declaração é forte: meu servo, meu criado, um escravo, está na minha casa à morte. Jesus diz: eu vou curá-lo, eu vou lá na sua casa. A resposta dele é impressionante, diz: o senhor não precisa ir lá na minha casa. Eu não sou digno de receber o senhor na minha casa, mas eu sou homem de autoridade, sujeito à autoridade também. E se eu disser alguém vai, ele vai. E se eu disser a ele vem, ele vem. Basta uma palavra do senhor aqui, que meu servo será curado lá. Jesus para e fica admirado. A expressão no português é de uma admiração, e o original traz essa ideia de um espanto. É como, sabe, quando você se assusta com uma frase de alguém, uma pessoa fala: que isso? No Rio a gente fala o quê? Caracas, que isso? Meu irmão, Jesus olhou para os discípulos que estavam ali, para as pessoas que estavam à sua volta, e disse: olha, jamais vi em Israel fé como a deste homem. Ele disse: pode ir, teu servo está curado. Pensa no que seria o momento entre pode ir e o momento do cheguei em casa e meu servo está curado. Esse tempo, observando esse contexto que aí estava, ele deve ter voltado para a casa dele embalado, porque ele já chegou embalado. Ele já chegou com autoridade. Mas imagine bem, ele se aproximando, e os outros servos da casa dele, em voz alta, gritando: venha, ele melhorou, o que aconteceu? E aí ele conta, deve ter contado o que aconteceu. Esse foi o dia anterior, um dia de festa, um dia de cura, um dia de alegria, onde as pessoas que estavam com Cristo e seus discípulos viram a manifestação da graça de Deus sobre a vida de um criado que estava à beira da morte. Mas mais do que isso, observaram a manifestação de fé de uma pessoa que, independentemente da presença de Jesus, presença física, ele sabia que bastava uma palavra do Senhor e aquela pessoa seria curada. Eles estavam diante de um milagre maravilhoso, de uma ação do Senhor que chegou a gerar admiração em Jesus, em razão do tamanho daquela fé. Que coisa boa! O dia de hoje foi maravilhoso, mas nós dormimos e acordamos no outro dia. O outro dia é uma outra história, cada dia uma história, cada dia um dia diferente. Pense, o dia anterior à cura do criado, do centurião, foi um dia de pré-morte, foi um dia de sofrimento, de dor, o dia anterior. Mas no dia que ele tem um encontro com Jesus Cristo ali, é um dia da cura, é um dia da vida, é um dia da alegria, é um dia da vitória. O dia anterior em Cafarnaum era um dia de festa. Chegaram a Naim, encontraram uma mulher viúva, cujo único filho dela estava sendo sepultado. Não existe um dia igual ao outro. Por isso quero repetir e confirmar com você, meu irmão e minha irmã: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. O dia de hoje pode estar muito bom, glória a Deus, espero que ele se prolongue durante toda a sua vida. Mas nós sabemos que
a realidade é que todos nós vamos enfrentar sofrimentos na nossa existência. Alguns sofrimentos feitos por nós os escolhemos. Outros que virão feitos por outras pessoas, e outros sofrimentos acontecem com todos nós. Não há como viver imune a eles, isento deles. Ele é uma realidade, ou eles são reais na nossa vida. Eu só não posso colocar o meu olho ali, naquele dia, como se não houvesse nenhum outro dia, ou como se todos os meus dias fossem marcados por aquele dia. Não há um dia igual ao outro. A cada dia Deus nos traz a sua presença, a cada dia Deus ministra sobre nós a sua paz, a cada dia Deus enche a nossa vida com as bênçãos da parte dele. Venho dizendo ao longo de muitos anos, que o primeiro milagre que acontece na vida de uma pessoa é o milagre da paz. Eu me lembro de um presbítero, estávamos numa reunião do presbitério, e ele compartilhou que iria operar, que ia passar por um período de um tratamento contra um câncer. E ele contou assim para nós na conversa. Quando fomos encerrar a reunião, eu presidia naquela época, e eu disse: olha, nós vamos orar pelo irmão, e trouxe ele à frente, Paulo. Mencionei para que todos tomassem conhecimento daquilo ali, que nós iríamos estar junto com ele em oração. E eu disse para ele assim: Paulo, aprenda uma coisa, o primeiro milagre que vai acontecer na sua vida não é o milagre da cura. O primeiro milagre que vai acontecer na sua vida é o milagre da paz. E ele pegou aquela palavra. Ele segurou aquela palavra. Sabe quando você joga alguma coisa, a pessoa pega? Ele pegou aquela palavra. Na semana seguinte ele foi para São Paulo para operar. Eu liguei para ele: Paulo, como é que você está? Ele falou: pastor, eu estou em paz. O primeiro milagre é o milagre da paz. Passou uma semana: Paulo, como é que você está? Eu estou em paz. O primeiro milagre, milagre da paz. Operou, Deus curou, Deus abençoou. Eu encontro com ele, diga: ei Paulo, ele disse: pastor, o primeiro milagre é o milagre da paz. É esta paz do Senhor que vem sobre nós em todos os dias. Seu dia pode não ter sido bom, mas Deus te ministrará uma paz que não tem explicação. Seu dia pode estar ótimo, glória a Deus, Deus ministrará sobre você uma paz que não tem explicação. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, está no versículo 12. Vamos ler o versículo 12? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o seguia. A segunda palavra que eu trago para os irmãos hoje é: seja submisso à agenda de Deus. Seja submisso à agenda de Deus. Todos nós temos uma agenda. Os mais velhos têm agenda há muitos anos, mas cada vez mais cedo os mais jovens também têm uma agenda. Houve o tempo que as crianças eram livres para ir para a escola de manhã ou à tarde, brincar o resto do dia, fazer aquele dever de casa ali, rapidinho, entendeu? Rapidinho, para poder brincar mais. Hoje as crianças já nascem com uma agenda feita. Tem que ter aula de balé, tem que ter aula de, vamos falando aí que eu não lembro, inglês, francês, alemão, mandarim, porque a China está mandando no mundo. O quê? Natação, música, mais o quê? Culinária. Não, meu filho vai para o Masterchef Júnior. O menino lá não pega num garfo direito, mas a mãe está treinando o menino para o menino ir para o Masterchef Júnior. A agenda vai se multiplicando, não é verdade? Nós mudamos, gente, nós mudamos. Os mais antigos aqui vão se lembrar que era exatamente essa agenda. A agenda era: ele vai para a escola de manhã e à tarde, livre. Brincava. Quem é do Rio há mais tempo, brincava na rua. O condomínio, a ideia, o conceito de condomínio vem muito depois. Os meninos jogavam bola na rua, no paralelepípedo, perdiam a unha e quase o dedão. As crianças chegam e dizem assim: você já perdeu a unha alguma vez? Você não perdi a conta. Eu não sei quantas vezes eu perdi a unha. Não é verdade? Só que hoje não dá mais. Além de toda a complexidade da violência na cidade, no Rio ou em qualquer outro lugar, a nossa agenda mudou. A gente só precisa entender que, embora a gente tenha uma agenda grande, nós não vamos colocar Deus na nossa agenda. Não somos nós quem estabelece, ou somos nós quem estabelecemos a agenda de Deus. A agenda de Deus é estabelecida por Ele. Deus tem uma agenda, e quem a estabelece é o Senhor. Eu posso determinar a agenda do meu dia, é bom que eu faça, planeje, que eu organize, que eu faça de maneira séria,
contínua, sistematizada, que eu organize a minha agenda de tal forma que todas as coisas que são importantes para mim, elas sejam encaixadas nessa estrutura. Isso é importante. Mas eu não vou poder dominar a agenda de Deus. Deus tem a agenda dele e ele faz tudo na hora certa. Não faz na véspera, não faz depois. Deus faz tudo na hora certa. Veja, meus irmãos, em algumas ocasiões da nossa vida nós precisamos perguntar: o que aconteceu? É coincidência ou é providência? Olha esse texto. Jesus sai de Cafarnaum, anda cerca de 40 quilômetros até chegar a Naim. Nós andamos quanto ontem? 5. Ida e volta é 5, meninos? Ida e volta é 5. Então, ida e volta, 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 8. 40 quilômetros. Chega a Naim. No mesmo dia em que a viúva está enterrando o seu único filho. Na mesma hora em que a viúva está indo para enterrar o seu único filho. No mesmo lugar em que a viúva está indo para enterrar o seu único filho. A pergunta é: providência ou coincidência? Reverendo, sei lá, não estava lá. As pessoas ajudam muito a pensar. Considerando toda a história bíblica, providência. Deus preparou todo aquele instante. A agenda de Deus foi estabelecida, seria naquele dia, naquela hora, naquele lugar, para que exatamente aquele encontro não fosse casual, mas um encontro providencial, preparado pelo Senhor, para que houvesse aquele encontro de grupos diferentes. No dia anterior, a cura do criado de um centurião. Neste dia, não deu tempo. Quando nós chegamos, o menino já tinha falecido. Jesus, ele se encontra de maneira muito especial nesse instante onde a providência dele é manifestada. A providência do Senhor é manifestada, a providência do Senhor é percebida, a providência do Senhor é sentida, e a providência do Senhor está em todos os lugares. Nós precisamos compreender que essa agenda de Deus é estabelecida pelo Senhor, e Deus faz aquilo que Ele quer realizar na hora certa, e faz sempre para a glória dEle. Jesus foi a Jericó, por exemplo. Em Jericó, na mesma viagem, 2 episódios maravilhosos vão acontecer. Ele se encontra com um cego de nascença, ele se encontra com Zaqueu. Na mesma viagem, 2 milagres maravilhosos acontecem, e nós podemos olhar para o texto e perguntar: é coincidência ou é providência? Um vendedor que usava o seu próprio carro para vender os produtos parou na porta de uma loja. Parou na porta da loja, fechou o carro e entrou. Enquanto estava fazendo a venda, o carro dele foi roubado. Quando ele saiu da venda, o carro dele não estava ali mais. Ele ligou para um amigo dele, vendedor junto com ele, contou a história. O amigo dele passou, pegou o carro, foi até lá. Ele estava muito triste. Ele disse: me dá uma carona, me leva para casa. O cara falou assim: olha, eu te levo para casa, mas antes eu tenho que parar num shopping. Ele falou: cara, eu nem vou entrar, vou ficar lá no carro mesmo. Tá bom. O cara parou o carro. O amigo foi fazer as compras, e ele dentro do carro lamentando: puxa vida, levaram meu carro e agora o que eu faço? Não sei mais o que eu faço. Estava um dia ensolarado, e de repente ele observou que o sol batia num daqueles vidros de carro, né? E aquele vidro de carro inclinado assim produzia o reflexo, e aquele reflexo veio exatamente no olho dele. Aquilo o incomodou. Ele fechou o olho, abriu o olho, fechou o olho, abriu o olho, e para tirar o olho daquele brilho, daquele reflexo, ele foi abaixando o olho, e quando ele abaixou o olho, ele viu uma placa. Reconheceu a placa. Era a placa do carro dele. Era o carro dele. Ele sai do carro do amigo e encontra o carro dele. Providência ou coincidência? Esse texto que eu acabei de falar está num livro chamado Pequenos Milagres. Ele atribui um milagre. Você pode dizer que é uma coincidência,
outros vão poder dizer que é providência, mas nesse texto bíblico aqui está, nós estamos falando da providência do Senhor que tem todo o controle, do Senhor que domina todas as coisas, do Senhor que estabelece uma agenda, e a agenda de Deus é clara, é definida pelo Senhor, e essa agenda do Senhor, ela é estabelecida também para pessoas como você e eu. A viúva teve o seu dia estabelecido pelo Senhor, a agenda dela foi estabelecida pelo Senhor, a nossa agenda também tem, na nossa história de vida, há uma agenda do Senhor que casa, que se conecta com a nossa agenda, e o Senhor estabeleceu o dia, a bênção dEle, a graça dEle, o poder dEle, até milagres dEle para a nossa vida, no dia do Senhor. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos esperar, sabendo que o nosso dia, a nossa vida, está nas mãos do Senhor. A segunda lição é: seja submisso a agenda de Deus. A terceira e última: ore e espere pela visita de Deus. Ore e espere. Ore e espere pela visita de Deus. Versículo 13 a 16. Vamos ler juntos? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse o quê? Não chores. A ideia aqui é assim: não chora mais. Não tem frieza nesse texto. Não tem não chores. Não é essa a ideia. A ideia é: não chora mais. Jesus sabia o que ia acontecer. Ela não, né? Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Não precisa chorar mais. Calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Continua o texto bíblico, por favor. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que a conduziam, disse o quê? Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo o quê? Grande profeta se levantou entre nós. E fecha essa última frase, leia comigo. E Deus visitou o seu povo. Ore e espere pela visita de Deus. Ore e espere pela visita de Deus. Quando Deus visitou o seu povo? Quando foi a um lugar para encontrar-se com uma mulher cujo sobrenome poderia ser Sofrimento. Senhora Sofrimento. Deus visitou a cidade quando ele, ou visitou o seu povo, quando ele se encontrou com uma mulher cujo sobrenome poderia ser Sofrimento. Deus visitou o seu povo quando ele foi levar compaixão verdadeira e completa a esta mulher e aos que com ela choravam. A Bíblia diz que uma multidão estava com ela. Ou a dor dela contagiou a cidade, ou era uma mulher respeitada, conhecida, e por isso as pessoas foram atraídas a ela. De alguma forma a multidão também recebeu a compaixão. Jesus se compadeceu dela e se compadeceu da multidão que ela estava. Quando é que Deus visitou o seu povo? Quando se dirigiu a ela e disse: não precisa chorar mais. Não precisa chorar mais, vai ficar tudo bem. Quando Deus visitou o seu povo, quando contrariou a lógica humana e manifestou o seu poder, contrariou a lógica humana e manifestou o poder de Deus. Deus fez isso de maneira extraordinária. Quando Deus tocou no esquife e permaneceu puro e santo, como Jesus fez. Tocar no morto, ou tocar num objeto que foi tocado por um morto, promoveria a sujeira, a imundícia espiritual. E Jesus não se tornou imundo, pelo contrário, permaneceu santo, contrariando a lógica religiosa. Quando Deus visitou o seu povo, quando ordenou que a vida voltasse ao filho da viúva e o restituiu a ela. Ore, espere pela visita de Deus. O que eu aprendo aqui? O que nós podemos aprender? Que a visita de Deus é a manifestação da presença de Deus. A visita não é literal, no sentido físico, evidentemente. A visita é a presença do Senhor na nossa história. A visita é uma ação do Senhor na nossa história. A visita de Deus é a manifestação genuína da sua presença. É expectativa por algo sobrenatural. É expectativa por uma coisa diferente. Não é igual, não é normal, não é comum. É absolutamente singular, inédito. Alguma coisa diferente vai acontecer. Ore por isso. Não se contente com a normalidade. Não se contente com as coisas comuns do dia a dia. Ore e peça ao Senhor. Ore com fé.
clame ao Senhor e espere. Duas coisas difíceis para nós. Primeiro, orar. Nós não sabemos orar como convém. Jesus disse que os fariseus oravam repetindo as mesmas coisas. Eu tinha um amigo que orava assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, 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 Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Se aguenta eu falando isso quanto tempo? Fala para mim. Agora pensa bem, todas as vezes que ele orava era assim. Não tinha final, não. Nós levantávamos, amém. Ele era um brincalhão, mas ele orava assim. Repetição, esse tipo de repetição. Mas imagine bem, uma pessoa que não sabe orar, ela começa a falar coisas que ela não tem identificação com elas. A oração é um processo onde você abre o seu coração diante do Senhor. Nós aprendemos a orar com Jesus. Jesus orou em diversos momentos da sua vida, e um dos momentos mais pesados e mais difíceis da sua história, ele passou em oração no Getsêmani. O Getsêmani não foi um lugar de lamento, Getsêmani foi um lugar de oração, Getsêmani foi um lugar de clamor, Getsêmani foi um lugar de quebrantamento. Jesus chorou, ele estava ali suando gotas de sangue, na presença de Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, invista mais tempo em oração. Se orar já é difícil, esperar é mais ainda. Você conhece alguém que pede a mesma coisa para duas pessoas? E você é a segunda pessoa. A primeira pessoa já entregou, porque recebeu o pedido antes. Quando você chega para entregar, a pessoa já fiz. É assim que a gente age. A gente ora e age. Ora e não espera. Há momento de ação e há momento de esperar. A espera é a parte mais difícil e complexa para nós. Nós queremos resultado, nós somos forçados a produzir resultado, e nós achamos que a nossa oração vai produzir um resultado imediato. Nós precisamos aprender a esperar. Mas eu pergunto a você, é fácil ou é difícil? Durante a visita de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Não espere coisas menores, não espere coisas comuns, não espere nada normal, quando o assunto é orar, quando o assunto é a visita, a manifestação da presença de Deus na nossa vida. 3 lições simples para hoje. A primeira delas: viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A segunda: seja submisso à agenda de Deus. A terceira: ore, espere pela visita, pela manifestação de Deus na sua vida. E depois disso tudo, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Nesse caso de Naim, houve um milagre e a criança voltou à vida, o filho voltou à vida. Festa, glória a Deus. Eu fui acompanhar um primo, cuja esposa estava grávida, ela não conseguiu manter a gestação, já estava com muitos meses, talvez 8, 9, perto de 9, ela sofreu uma infecção generalizada, foi para a UTI com prazo de validade definido pelos médicos. Eu fui à casa dele, ficamos juntos lá. No outro dia fomos para a igreja para ter o ofício fúnebre, que a criança não resistiu. E quando terminamos o ofício fúnebre, eu me deparei com uma pergunta que eu nunca tinha feito: quem é que leva o caixãozinho? Não havia carro para levar, ninguém pensou nisso. E eu disse: eu vou levar. Peguei meu carro, botei assim do meu lado e fui da igreja até o cemitério com a mão em cima, orando. Eu pedi que Deus trouxesse a vida à criança.
Orei, 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 orei. Fizemos o ofício fúnebre, tivemos juntos naquele instante, saímos dali, fomos para o hospital. A sequência dessa história é que naquela circunstância, nós que ali estávamos, apesar de todos os resultados, nós demos glória a Deus. A Laura, que é a minha prima, foi se recuperando, saiu do quadro de infecção generalizada, saiu da UTI para a semi-UTI, saiu da semi-UTI, foi para o quarto, saiu do quarto, foi para casa. O marido dela, o André, tinha, pela ordem dos médicos, 7 anos de vida, do 0 aos 7, portador de uma anemia falciforme, tratando com muita dificuldade. Fez 7, fez 8, fez 15, fez 20, fez 30, já fez mais de 40. Laura, obviamente, depois disso, não podia ter mais filhos. Engravidou. Não vai manter. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Nasceu a criança. Pedro, um garotinho desse tamanhozinho, fala que é uma maravilha. Quando o pastor na igreja diz assim: quem vai orar? Ele levanta: eu vou orar. Está aprendendo piano. Uma das coisas que ele mais faz é cantar. Ele, Pedro, aprendeu com seus pais, mesmo nas horas das perdas e das dificuldades, a glorificar a Deus. Vamos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus.